Há dias, né, que a gente vem falando, trazendo a situação do produtor de leite no país, mostrando o custo de produção, o retorno financeiro que não está sendo satisfatório, e isso tem incomodado bastante o setor, porque no final das contas tem acumulado prejuízo. Agora nós recebemos aqui no estúdio o presidente da Abra Leite, da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges, para discutir um pouco, né, do cenário que a gente tem desenhado, né, uma realidade realmente dura, e obrigado pela sua presença aqui. Nós agradecemos, Fábio, também agradecemos a audiência, todos que nos assistem pelas telas do AgroMais. Realmente é um assunto bastante interessante para o setor, bastante debatido, e falando dessa medida que foi publicada na portaria ontem, todas as medidas que sejam tomadas por qualquer governo, inclusive o atual, em prol do nosso setor, são todas muito bem-vindas. Como eu já disse isso aqui, inclusive, em encontro dentro da Câmara dos Deputados, um encontro com formato de audiência pública. Porém, essa medida ainda é pequena pelo tamanho do estrago que aconteceu no setor e vem acontecendo ainda em janeiro desse ano, mas aconteceu sobretudo no ano passado, 2023. O problema realmente começou em agosto de 2022, persistindo por todo o ano de 2023, com recordes absolutos de importações de lácteos do Mercosul e importações predatórias da Argentina e do Uruguai, que trouxeram para nós aqui um desafio muito grande, um desestímulo total na cadeia, saída de produtores e quebradeira no setor, que a gente tem que dizer isso, deixar isso bem claro. Só colocar aqui, presidente, por gentileza, o presidente vem comentando que o Ministério da Fazenda publicou ontem, né, uma portaria que autoriza a criação de uma linha de crédito emergencial para atender as cooperativas de produtores de leite no atual Plano Safra, né? Foram realocados mais de 700 milhões de reais, com juros de 8% ao ano, até junho de 2024. E é justamente o que ele vem comentando, né? Essa medida vem na esteira de outras já adotadas pelo governo para minimizar a crise, né, do setor, mas ele faz essa avaliação, essas ponderações, né? Perfeito, Fábio. Inclusive, contribuindo com a sua fala, há uma parte desse recurso que será destinada a produtores na linha do Pronamp, vamos chamar assim. Na verdade, esse recurso é para as cooperativas e elas vão administrar para resolver o problema de endividamento dos seus cooperados. Então, aqueles que não são do Pronaf, que não têm aptidão ao Pronaf, não possuem a CAF ou DAP, né, eles terão os juros na casa de 8%. E aqueles produtores que têm CAF ou DAP, chame-se como quiser, eles terão na casa dos 4%. O montante de 700 milhões é que poderia ser maior, Fábio. Por quê? Vamos entender, nós tivemos só no ano passado, de janeiro a dezembro, importações recordes, como eu disse, que giraram na casa dos 4,5 bilhões de reais. Tá? Algo em torno aí de 2 bilhões, mais de 100 mil litros de leite, né, dos produtos transformados. E os produtos são leite em pó e queijos, principalmente da Argentina e do Uruguai, que são responsáveis pela quase totalidade dessas importações e que trouxeram um desestímulo enorme ao nosso setor, como eu acabei de dizer. Imagina o estrago que esses 4,5 bilhões de importações fez aqui no nosso setor, fazendo com que esse dinheiro não fosse pago aos produtores, fosse colocado na cadeia produtiva, os produtores nacionais, tá, trazendo esse leite de fora. Nós não somos contra as importações, nenhuma entidade do setor não só a Abra Leite, como todas as outras entidades parceiras, mas nós somos contra fluxos predatórios como aconteceu. E pior, nunca se tinha visto na história um período tão longo que começou em agosto de 2022 e persiste. Agora em janeiro estamos com recorde de importação. Dezembro superou novembro. Dezembro foi o mês com o maior índice de importação no ano de 2023. Então, as medidas ainda não surtiram efeito, tem um decreto que começa a valer agora no começo de fevereiro, que pode ajudar em alguma coisa. Esses 700 milhões pode aliviar um pouquinho, mas entendam o tamanho do prejuízo que houve no setor, que isso ainda é um paliativo, ainda não é uma solução para o setor. E também precisamos parar e pensar que o setor precisa de estruturação, Fábio. Nós precisamos resolver o problema, tornar a nossa cadeia mais competitiva, temos que combater as importações predatórias, sobretudo aquelas, como aconteceu na Argentina no ano passado, em que o governo argentino subsidiou seus produtores
E isso fez com que esses produtores argentinos continuassem na atividade e esse leite viesse importado para cá. Foi exportado da Argentina para cá por um preço menor do que o nosso aqui. E isso, com certeza, para nós, é uma competição desleal. E o Mercosul não prevê competição desleal. O Mercosul, ele deixa claro que o país pode exportar para o outro, um membro para o outro, como o Brasil é, Uruguai e Argentina, sem nenhum tipo de taxação. E nós, brasileiros, o Brasil, exporta muito mais produtos, muito mais favorável à balança comercial para o Brasil do que a Argentina e o Uruguai. Mas não é assim no caso do leite. E nós não podemos aceitar que um país que está dando subsídio ao seu produtor aproveite dessa situação de tarifa zero e jogue essa enxurrada de leite que veio aqui para o Brasil. E é bom dizer o porquê que esse leite veio para cá. A China parou de comprar, a Ásia diminuiu as suas compras e a Argentina e o Uruguai tinham uma fronteira muito próxima. O Brasil é o quinto maior consumidor de lácteos, então foi muito fácil jogar isso aqui dentro. E o Brasil era o terceiro maior produtor de leite do planeta. E a gente sempre fala que nós temos que produzir e crescer para que o Brasil seja um grande player, que possa ser um grande exportador, como ele é na carne bovina, na carne de frango, ovos, laranja, café e outros tantos produtos. E o que nós vimos em 2023 foi o inverso disso. Nós saímos, inclusive, Fábio, de uma situação muito mais confortável para a nação, não estou dizendo para o setor, para a cadeia produtiva, mas para nós, sua família, a minha, para toda a nossa nação, em que o Brasil não era dependente de importações de lácteos. O consumo brasileiro girava em torno de 3%, no máximo 4% daquilo que era consumido era importado. E nós chegamos à casa dos 10% até 12% nesses últimos meses daquilo que é consumido no Brasil. Então é muito preocupante, porque se cria essa desestruturação, alguém vai pagar essa conta lá na frente. Porque a hora que faltar o leite ou os seus derivados, o preço vai subir nas gôndolas e quem vai pagar a conta é o consumidor. Então isso nos preocupa, porque não só desestrutura a nossa cadeia, como traz uma ameaça para a população que precisa consumir o leite e seus derivados, que são alimentos extremamente importantes para a saúde humana em todas as fases da vida. E lembrando que é um produto barato, né, Fábio? Isso. A gente já ouviu aqui relatos de produtores que aí acabaram tendo um investimento, né, no seu produto, né, modernização da sua área, da sua produção, e aí no final das contas não tendo esse retorno do produto vendido. Né? Perfeito, isso é muito bem lembrado, Fábio. Tem muitos produtores que investiram, principalmente ali em 2021, 2022, inclusive muitos mudando o seu modo ou método de produção, muitos investiram na construção de compost bar, para que melhorasse a sua produtividade, a sua produção, não só a qualidade, com tecnificação, com a produtividade, mas também resultando em maior produção, para que aquela atividade fosse lucrativa para ele, para que ele se estabelecesse melhor. E se deparou com uma situação calamitosa dos preços despencando de maio de 2023, assustadoramente, até dezembro de 2023. Muitos ou todos não estão conseguindo pagar, inclusive, as prestações, as parcelas dos seus financiamentos, não só de investimento, como inclusive parcelas de custeio. Lamentável. Isso é muito preocupante, Fábio. E lamentável ver também, às vezes, famílias tradicionais, né? Onde pai passou a técnica para o filho, eles estão saindo da atividade, né? Estão vendo, ficando desestimulados a continuar no setor, né? Isso desestimula, esse cenário, tudo isso que nós estamos falando, desestimula justamente a sucessão familiar no campo. Isso. No caso nosso, na pecuária leiteira. Estou falando especificamente do nosso setor. Sabemos que outros setores, outras cadeias produtivas também têm seus problemas, mas a do leite realmente foi a que mais sofreu, mais padeceu de um ano para cá, principalmente de maio do ano passado para cá. Inclusive, a Embrapa diz no relatório que depois de um ano de 2023 bastante difícil, né? Com queda de rentabilidade dos produtores, com aumento aí das importações, além de uma conjuntura internacional que derrubou os preços globais. Segundo a Embrapa, as cotações do leite e dos lácteos devem se recuperar aí no mercado mundial nesse ano. Quais as perspectivas para 2024 para o setor? Respeitamos muito a Embrapa, inclusive temos uma admiração muito grande por essa instituição, por essa empresa pública brasileira, talvez a que mereça mais respeito de toda a nação, sem desmerecer nenhuma outra, mas é uma empresa realmente séria, que nos traz
um suporte. A Embrapa viabilizou, inclusive, que o agro brasileiro, não só a agricultura, mas a pecuária se desenvolvesse. E claro que todas as análises feitas por aqueles membros da Embrapa, inclusive do Cileite, da Embrapa Gado de Leite, são extremamente respeitados por todos nós no setor. E os votos que nós da AbraLeite fazemos é que eles estejam certos, que essa previsão realmente venha a se concretizar, porque nós não aguentaríamos, o setor leiteiro não aguentaria em 2024, né? Parecido com 2023. Mais um ano, né? Então nós precisamos dessa reação. Obviamente, é necessário que o leite esteja bem no mercado internacional. Isso afeta, com certeza, positivamente ou negativamente no nosso mercado, mas nós temos muitos pontos aqui no Brasil que precisam ser melhorados, Fábio. O aumento de consumo do leite está ligado a alguns fatores, dentre eles a questão do poder de compra do consumidor, que precisa melhorar. Outro fator é a questão da divulgação mais correta da importância desse alimento, leite e seus derivados lácteos, que são diversos, queijos, iogurtes e tantos outros, creme de leite, leite condensado. Se formos falar aqui, nós vamos fazer uma lista gigantesca, vamos passar aqui um bom tempo relatando quantos produtos lácteos importantes nós temos disponíveis para a nossa população. Mas é importante também criar notícias verdadeiras. A AbraLeite luta todo dia contra publicidade enganosa, contra fake news, pessoas às vezes se passando por profissionais da saúde, falando coisas totalmente sem embasamento científico, e a AbraLeite combate isso todos os dias, inclusive fazendo administrativamente, quanto necessário, utilizando outros métodos, como a própria justiça, para se colocar ordem na casa. Enquanto nós temos pesquisas que relatam que a gordura do queijo faz bem para a saúde humana, a pessoa vai lá e coloca a notícia totalmente ao contrário, indo contra algum instituto de pesquisa, por exemplo, na Inglaterra, que existe um embasamento científico, existe uma seriedade que a gente pode confiar. A gente, que eu digo, é o planeta, não só a população brasileira. Então, nós temos que combater isso, tá? E aproveitar esse momento, não deixamos de aproveitar nunca, não interessa se o nosso canal de comunicação é um veículo especializado do agro ou não, nós temos que dizer, vamos consumir leite, vamos consumir lácteos, porque além de fazer muito bem para a nossa saúde, ajuda muito o país. Nós temos que lembrar que essa cadeia gigantesca emprega milhões de pessoas no campo e na cidade, e só para lembrarmos, já falamos isso muitas vezes, nós temos produção de leite em praticamente 100% dos municípios brasileiros. Então, você vê a importância econômica, social... De qualidade, desse produto. Desse produto, que eu digo, dessa cadeia como um todo. De qualidade, de reconhecimento pela área sanitária também, de que obedece todo o padrão, né? Todas as exigências necessárias, e tanto é que temos realmente um mercado pujante, né, e bem visto lá fora, só que está passando por uma turbulência, e é necessário que a gente resgate os bons tempos da produção de leite no Brasil, não é isso? Perfeito, Fábio. E só para fechar, gostaria de deixar uma mensagem, inclusive para as pessoas do governo que nos ouvem. Precisamos de mais. Somos gratos a qualquer medida, a qualquer atenção que se dê ao setor, mas precisamos de medidas efetivas, precisamos realmente mudar essa situação, talvez utilizar recursos para melhorar ali a questão da gestão da situação do negócio, da produção. Nós temos milhares de pequenos produtores que precisam ajuda de todas as formas e precisamos realmente crescer esse setor e tornar o Brasil um grande player e um grande exportador. Para isso precisamos diminuir custos de produção, nós temos uma cascata de impostos muito grandes, até chegar ao leite produzido, né? O produtor paga ali por tudo que ele consome de insumos um percentual de impostos gigantesco, e tudo isso dificulta. Nós precisamos ser mais competitivos, e já que o governo federal montou, né, um grupo interministerial para trabalhar e discutir isso, a gente tem dito isso ao governo, e fica aqui a mensagem. Inclusive, conte com o setor, conte com as entidades do setor, não só com a AbraLeite, como com todas as outras que já trabalham em conjunto com a AbraLeite. Eu estou aqui falando o nome dela, mas me sinto à vontade para dizer que o setor está aberto ao diálogo, a levar sugestões, a discutir, debater, mas precisamos criar situações que nós possamos resolver definitivamente os problemas do setor. Nós não podemos só ter medidas paliativas e que não vão resolver. Precisamos de medidas que realmente resolvam a situação da nossa cadeia produtiva do leite. Juntos, a gente vai encontrar a melhor saída, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer, então, a participação de Geraldo Borges, que é o presidente da AbraLeite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite,
que deu essa satisfação para a nossa equipe, vindo aqui fazer esses esclarecimentos. Muito obrigado. Nós agradecemos, sempre à disposição. Obrigado e uma boa tarde a todos.